Olá, você está no primeiro episódio da 7ª temporada da Reconnect. Você sabe qual é a diferença de hoje, do protestantismo de hoje para... Vai. De novo. Protestantismo. Olá, você está no primeiro episódio da 7ª temporada da Reconnect. O protestantismo pregado por Martim Lutero tem a ver com o protestantismo dos tempos atuais? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vocês estão na 7ª temporada da Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Agora sim, aqui na TVC, afiliada TV Cultura. Voltamos aos estúdios, Roberto. Voltamos, dá um friozinho na barriga, a gente fica um pouquinho... Até porque no estúdio é muito frio. Tem isso também, mas a gente também fica naquela de, nossa, voltamos a casa. Depois de quanto tempo? 2 anos? 2 anos. 2 anos sem gravar em estúdio, mas o programa continua híbrido, né, Roberto? Então a gente a gente vai gravar em estúdio, vai gravar também surpresa da Reconnect com convidados de outros estados ou convidados mais variados, também online. Vamos fazer as duas coisas, que uma funcionou, a outra funcionou, a gente junta pra tudo dar muito certo. Né? E ainda tem os programas da Reconnect que são gravados via live, né? Onde você pode dar a sua opinião, pode mandar sua pergunta online pra gente e pros nossos convidados. Em falar em convidado, Roberto, vamos lá. O protestantismo nasceu por Martim Lutero, né? Vamos lá, Roberto, você sabe o que é que tem a ver, como é que tá hoje o protestantismo? Tem a ver com o pregado por Martim Lutero? Vamos lá, vou responder, a gente tem aqui 1 hora e não tô brincando. Nós temos um convidado que foi essencial na nossa jornada, foi um dos primeiros, eu acho. Um dos primeiros, já veio aqui o quê? Umas 3, 4 vezes? Acho que sim. E eu vou, tradicionalmente, errar o nome dele. Felipe Scarcella, senhoras e senhores. Dessa vez você acertou. Não é Scarella, não? Não, você falou Scarcella, acertou. Rapaz, ele, só para apresentar para vocês, ele que é teólogo, membro da Aliança Batista do Brasil, idealizador e fundador e pastor da Igreja Batista Sou Livre. Então, sempre muito bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, De meu volta irmão, meu amigo. A Reconnect. O lugar que você nunca saiu. Pois é, porque durante esses 2 anos que estávamos, olha, fora do estúdio... É isso mesmo, estávamos. Vocês me convidaram, eu tive a honra de participar também dos programas gravados online. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz de estar aqui no estúdio. O nosso muito consultor para assuntos evangélicos. E protestantes. E protestantes. Vamos lá, Felipe. Protestantismo de Lutero aos tempos atuais. Pra gente começar esse papo, eu queria que você explicasse, o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo a gente pela internet, tá? Ele se originou da Reforma Protestante, né, do século XVI. Mas por que se deu? Como se deu a Reforma Protestante? E a gente só tem 1 hora de programa. Mas vamos sintetizar, vamos lá. Sintetize em 2 minutos, por favor. Basicamente é uma história bastante conhecida, mas vamos fazer um resumo. Lutero era um padre católico que teve uma divergência com a igreja no que diz respeito à salvação, à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Era a época da construção da Basílica de São Pedro e a igreja fazia uso das indulgências, da venda de indulgências. Inclusive havia um ditado usado na venda de indulgências que era: quando a moeda cai na caixinha, uma alma sai do purgatório. Então, que você poderia garantir, inclusive, dos que já morreram, essa salvação com a doação à igreja. Lutero pensou que isso era algo feito sem a anuência papal. Ele vai até Roma para denunciar a venda de indulgências. E o que ele percebe é que esse era Tinha um aval. Fazia parte do plano da igreja. Era uma estratégia da igreja encabeçada pelo Papa. Ele volta absolutamente desiludido com a igreja. Nesse processo, né, acontecem algumas coisas. Tentam sequestrar Lutero, mas os príncipes alemães o raptam antes para proteger a sua vida. É quando ele publica as suas teses, as suas 95 teses, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e dá início a esse processo que inicialmente não era a intenção de uma ruptura com a igreja,
mas muito mais uma tentativa de reavivar a igreja, né, que é um termo que a gente usa, de reavivar a igreja, de trazer a igreja à origem do que seria, na cabeça de Lutero, a origem da mensagem de Jesus, que é a salvação pela graça e não pelas obras, que não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com aquilo que Cristo fez. O protestantismo nasce a partir desse movimento. Mas, Felipe, me fala uma coisa. Você falou assim, a base da igreja era a venda de indulgências, ou havia venda de indulgências. Mas ainda existe. A gente vê que a maioria das igrejas protestantes tem a questão da prosperidade, de você dar o seu carro, de você dar uma grande parcela, ou pelo menos a mais representativa. A gente precisa fazer uma distinção muito clara do termo protestante. Boa. Porque é o seguinte, dentro do que não é católico, existem muitas vertentes religiosas. O que você acabou de apontar, a gente está falando de neopentecostalismo. O neopentecostalismo, na verdade, é um movimento que a gente... Existe uma confusão de que ser evangélico é ser protestante. E não necessariamente é isso. Existe o protestantismo histórico. A gente pode enumerar batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos. São os tradicionais protestantes. O que nós temos também é o movimento evangelical, o movimento evangélico, que aí nasce nos Estados Unidos. E o neopentecostalismo é fruto desse movimento evangélico, que não necessariamente pode ser denominado como protestante. E isso é muito importante que seja dito. E sim, eu acredito que se Lutero estivesse entre nós, ele, sem sombra de dúvidas, se revoltaria ipsiliter, tanto quanto com esses movimentos que se utilizam de outros tipos de indulgências para a obtenção da salvação. E, sem dúvidas, é antiprotestante pregar dessa forma. Aproveitando só a deixa que você falou que se Lutero estivesse entre nós. Lutero lutou num período muito complicado, né? Muito complexo, mas o mundo ele não era muito interligado, até porque não tinha internet, não tinha essas facilidades. Não? Que eu saio aqui nesse plano, não. Mas eu quero saber, você acha que existe espaço para um novo Lutero hoje? Alguém que revolucione, de fato, o cristianismo? Eu espero que não. Eu vou explicar por quê. Não que não há a necessidade. É porque é muito problemático você personalizar as coisas. Seria muito problemático, e eu acho que só o fato da gente querer um salvador da pátria, só o fato da gente querer um Messias, um revolucionário, é problemático. Porque o que a gente precisa é de um movimento de comunidade. O que a gente precisa é de um movimento coletivo. O que a gente precisa é de despertar de consciências, é de um outro processo, que não seja um processo personalista. O personalismo, ele é muito problemático, inclusive a base da fé cristã, a base do evangelho está numa leitura comunitária, numa construção comunitária, numa vivência comunitária. É nesse processo coletivo que no evangelho se constroem as coisas. O que a gente precisa é de muitas pessoas com a mesma coragem de Lutero. Eu acho que seria mais eficaz do que um Lutero. Ô, Felipe, as igrejas, existem hoje muitas igrejas evangélicas, como você citou, né? Várias denominações, né? É claro, para se existir várias denominações, teoricamente, cada uma tem sua ideologia. Sim. Né? O último censo apontou que quase 1 bilhão de pessoas são protestantes no mundo. É muita coisa, né? Mas o Instituto Lifeway identificou que apenas 37% desses fiéis conhecem a diferença entre as denominações, né? E apenas 1/3 disso leu a Bíblia. Você acha que colocar nas mãos de um sacerdote a sua fé, ou seja, eu não leio a Bíblia, eu acredito no que ele está me falando, né? Sem a visão crítica, sem saber ao menos qual a diferença ideológica da minha igreja para a igreja vizinha, isso não é um risco? Mais uma vez o Bernardo me humilhando com dados, senhoras e senhores. E assim, Bernardo, além de ser um risco, é antiprotestante. Porque qual a primeira ação de Lutero no processo de reforma protestante? A tradução da Bíblia para o alemão. Sim.
e o que nós poderíamos denominar de o primeiro programa de alfabetização popular de massas. Sim. Porque Lutero acreditava que isso era um perigo. E por isso as pessoas precisavam ter acesso às escrituras no seu idioma e precisavam saber ler para ter acesso a isso. Até Lutero, nós temos uma igreja que os textos sagrados são proibidos de serem lidos pela população, porque são textos muito profundos, então as pessoas não podem ler. Só quem pode ter acesso é o clero. Lutero discorda disso. E graças a Deus que a Reforma Protestante acontece no mesmo momento histórico da criação da imprensa, por Gutenberg. E o primeiro livro impresso é a Bíblia. Então, a sua pergunta, na verdade, a resposta para ela é que, além de perigoso, é antiprotestante. Eu atento contra a minha fé quando eu não tenho esmero pela leitura do livro, quando eu não busco estudar por mim esse livro que é o centro da minha fé. E ainda tem um detalhe, o apóstolo Paulo diz que nós somos todos sacerdotes da nossa própria fé. Nós somos sacerdotes diante de Deus. Não existe mais a mediação, a necessidade de um mediador entre Deus e o homem. É importante, e aí eu volto na questão da comunidade. A fé protestante, a fé do Evangelho, a fé de Jesus é uma fé de construção coletiva e uma fé consciente. Romanos 1 diz que o culto precisa ser um culto racional. Só existe culto racional se ele passa pela minha compreensão, pelo meu entendimento. Então, alguém que diz que não conhece a sua própria fé, não conhece o livro, é difícil. Corre um risco. Agora também se vê muito, o Felipe, se você concorda, mas se vê muito assim, alguns sacerdotes, né? Eu não estou falando só protestantes, sacerdotes, eu estou ampliando esse leque, né? Que citam o Velho Testamento, citam Moisés, por exemplo, citam o Velho Testamento, aí cita o que lhe convém. Mas ele nos cita também algumas coisas, algumas barbáries que o Deus do Velho Testamento mandou fazer, né? Mandou fazer. Então, ou você segue ou você não segue. Você não pode pegar o que o Felipe fala e pegar a partezinha bonitinha e servir como pregação e pegar a parte que hoje não convém para os mundos atuais e excluir. Ou segue o livro ou não segue o livro, né? Ou então a gente abre para uma discussão crítica sobre o livro, né? Certo. Não pode ser conveniente. Você acha que algumas igrejas ou alguns sacerdotes pregam de forma conveniente? Eu acho que boa parte deles. Eu acho que não só o sacerdote prega convenientemente. Eu acho que todos nós acabamos, de alguma forma, lendo de forma conveniente. É importante que seja dito isso. É o velho viés de confirmação, né? Olha, está dizendo o que eu acho que é, né? Exatamente. É uma busca por legitimação. E isso é problemático. É por isso que quando você tem um esmero maior com o estudo, com a busca, você precisa, primeiro de tudo, assumir linhas interpretativas. Porque essas linhas interpretativas não estão acordadas comigo. Eu vou, por exemplo, se eu digo que comer camarão é algo contextual, eu tenho que necessariamente dizer que cortar o cabelo com as pontas arredondadas também é contextual. Sim. Certo? Eu tenho que dizer que também é contextual quando no mesmo texto diz que se uma garota for pega no milharal e ela for estuprada... Só serve se for milho. E se ela for estuprada, o rapaz que a estuprou vai perguntar pro pai dela se ela estava prometida em casamento. Se ela não estiver prometida, basta que ele pague uma multa ao pai e case-se com ela e não tem problema com o estupro. No mesmo texto, fala sobre relações homoafetivas. Eu preciso... Por que isso é contextual, isso é contextual, isto é contextual e isso aqui não é? Isso é uma leitura enviesada. Então eu preciso assumir se é contextual, tudo é contextual. A minha linha de interpretação é que Cristo é a chave hermenêutica, ou seja, a chave de interpretação das Escrituras. Aquilo que
reafirma a mensagem de Jesus é palavra de Deus. Aquilo que não reafirma as Escrituras é a história dos hebreus e ponto de vista de um povo, de um tempo, de um momento sobre Deus. E tá tudo bem. Mas é o ponto de vista daquele povo de 2, 3, 4 mil anos atrás. E não fazem sentido crônica, né? Em um mundo de internet, em um mundo do que a gente vive. Felipe, a gente conversou com alguns sacerdotes e a gente tem colocado muito em pauta a questão da prática do que se aprende na religião, mas numa prática que impacte as pessoas de forma mais concreta, né? A gente fala muito de caridade, de amor, acho que todas as religiões fecham na caridade e no amor, mas o que a gente faz para que isso funcione ou para que isso impacte na vida até de quem não é da nossa religião? Lutero falava muito das boas obras como indispensáveis e não somente a fé incondicional em Deus. Você acha que as igrejas cristãs hoje, de forma geral e generalizada, salvo algumas exceções que não são regra, também esquecem, como diversas religiões, essa parte prática do serviço? Fica só no culto, fica só na fé, fica só no que nos emociona ali, naquele momento, ou naquela vivência, né? Ou na autossalvação, ou no que nos dá aquele certo prazer imediato, de estou conectado com Deus, sou cristão, mas esquecem de estender a mão ao próximo aí no dia a dia mesmo. Você colocou uma coisa que Lutero meio que deixava de lado essa questão das boas obras. Na verdade, quando você vem de um contexto em que uma vertente, um pensamento, eu vou colocar uma verdade, entre aspas, em que uma verdade, ela está naturalizada e você discorda daquilo e você precisa construir uma outra cultura, você precisa ir para o ponto oposto. Exatamente para que você consiga puxar o pêndulo mais para o meio. Foi isso que Lutero fez. Não é que a prática das boas obras é dispensável. As Escrituras não colocam isso. As Escrituras dizem que, inclusive, eu preciso dar, pois, frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento tem a ver com aquilo que eu faço. Não é só se arrepender, Lutero, né? Exatamente. Na verdade, o processo de arrependimento não é um processo emocional tão somente, ou nem é inicialmente emocional. É um processo de mudança de consciência e de mudança de ação. É isso que a Bíblia apresenta. O que Lutero faz é desvencilhar, separar aquilo que eu faço com aquilo que vai fazer Deus fazer algo por mim. Ele tira das mãos do pensamento cristão a possibilidade de manipular Deus com aquilo que eu faço. É essa a discussão do protestantismo. Não é que você não... Agora a gente faz o que quiser e mata e faz tudo. Até porque não difere muito do que... Esses que defendiam as boas obras eram os mesmos que matavam os mouros. As boas obras só serviam, né, para cá. Não é isso. É que as boas obras não manipulam a Deus. Boas obras têm a ver com a sua obrigação de ser um ser humano digno, decente e de fazer isso. Eu não posso conectar isso com a possibilidade de salvação. Mas falando em obra, Felipe, eu queria entender qual a tua visão em relação a isso. A gente entende como obra também a prática do que a gente aprende ou do que a gente vivencia na religião. E uma coisa que tem permeado muito a Reconnect é essa visão que nós acabamos tendo conversando com vários sacerdotes, sacerdotisas, vários líderes religiosos, de que a gente aprende muito a trabalhar, a compreender, a trabalhar, a vivenciar a espiritualidade, mas faz muito pouco pelo outro. Você entende que isso também é algo que está ali nas religiões cristãs, na sua grande maioria? Sim, eu entendo. E essa visão de que as obras, o fato das obras não servirem para me salvar do ponto de vista cósmico, né? Vou colocar dessa forma, dessa ideia de um inferno possível, não significa que elas não devam ser praticadas. Porque Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor, quando eles amassem uns aos outros. Ele fala que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, que quer ser cabeça, que pois seja o que primeiro sirva. Todos os apontamentos do ensino de Jesus, eles são práticos e eles têm a ver com o outro. Quando essa construção dessa fé individual, dessa fé em um Deus que me regala dos meus sonhos e que eu não estou nem aí para os demais, essa fé ela não tem base nem no protestantismo e nem no próprio Cristo. O próprio Cristo é um Deus de amor e de... uma coisa que eu falo sempre na Soul é que a fé não é aquilo que eu aplico para mover Deus.
A fé é aquilo que me move, é aquilo que move os meus braços. O apóstolo Tiago diz isso, olha, você fala da sua fé, mas se você não mostrar suas obras, a sua fé ela é absolutamente morta. E é isso que precisa ser ensinado. Agora, de fato, o que nós temos é algo que se chama movimento evangélico, e aí eu falo de dentro de casa, né? Então, por isso que eu posso falar. É algo que se chama de movimento evangélico, que, na verdade, é uma construção que tem muito mais a ver com ideologias econômicas, políticas, essa questão do individualismo pós-moderno, essas outras questões carimbadas com o nome de Jesus em cima, mas que não tem nenhum fundamento no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é sempre um convite a servir o outro, a transformar a realidade do mundo. Uma coisa que eu costumo dizer é que o Pai Nosso, que diz seja na terra assim como é no céu, é muito mais do que um convite à oração. É muito mais do que um convite a uma repetição. É um chamado para todo mundo. Sim. Ser na terra como é no céu significa que no céu não tem 60% da população sem a possibilidade de ter alimentação do dia. Não tem os níveis de moradia de rua que nós temos. No céu, com certeza, não tem racismo. No céu, com certeza, não tem LGBTfobia. No céu, com certeza, ninguém morre por ser quem é. No céu, as mulheres não são maltratadas, não recebem menos dinheiro do que os homens. No céu, não tem injustiça. Se no céu não tem, o Pai Nosso é Jesus nos chamando a construir na terra a realidade que é no céu. Se a minha fé não me move a fazer isso, ela é uma fé morta, vazia e nula. Perfeito. Muito bem. Pastor, mais fácil. Diga aí. Quando nós estamos almoçando, nós conversando sobre vários assuntos, é Felipe aqui. Você é um pastor da nossa congregação reconectada. Vamos fundar uma igreja. Não, pastor, ouve-se muito nas igrejas protestantes louvor a Jesus, né? Como figura central e como o único caminho a chegar a Deus, né? Na passagem bíblica diz que, né, o caminho para chegar a Deus é através de mim, Jesus, né? Mas seria através do louvor a Ele ou através dos seus ensinamentos? Resumindo, é possível chegar a Deus e ao céu sem crer em Jesus? Eu acho que tem duas perguntas aí. Através do louvor ou através dos ensinamentos? O profeta Isaías... Porque tem gente que assim, reza a Jesus, primeiro, ama, olha, diz que Deus ama não Jesus, tá, vamos lá. Deus mas não segue nenhum ensinamento que ele deixou aqui. Deus... Né? Não só protestantes, eu digo pessoas em geral. É uma arrogância muito grande a gente achar que Deus no céu, nos céus, enfim, na dimensão que ele estiver, ele vai ouvir a nossa voz cantando horrivelmente e ele... Meu Deus, eu não podia ficar sem isso. Ele vai se mover e vai vir só pra me ouvir cantar. Eu acredito que quando eu canto segura na mão de Deus, ele vem, não? Fé, né? Fé, né? Vamos lá, até fé, move montanhas, né? Eu não vou julgar a sua crença. Exatamente, não vou fazer isso. Nem minha voz. Mas vamos lá. O Velho Testamento nos dá uma boa visão sobre isso. Isaías, que é o profeta messiânico, que é o profeta que fala sobre Jesus, tem uma frase dele que ele diz assim: acaso vocês acham que eu me importo com os louvores de vocês, com os bois queimados, com os sacrifícios, com as orações, com as mãos levantadas? E ele vai dizendo tudo que faz parte da liturgia do culto. Eu não estou nem aí. Na verdade, e Deus usa... as minhas narinas não suportam mais nem o cheiro do sacrifício de vocês. Eu estou enjoado. O que eu quero, e é essa a adoração verdadeira, é que vocês cuidem das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Felipe, falando em cuidado, vamos aproveitar esse ensejo aí. Vamos passar para um assunto mais leve, mais tranquilo. 1 minuto. Passar para um assunto mais leve, que dá para ele responder rapidinho, 10 segundos ele responde. Questão da bancada evangélica, os evangélicos, as pessoas evangélicas na política, né, como quase uma instituição política, né? Eles estão ali para lutar pelos direitos dos evangélicos. Você acha que isso é algo errado ou cada religião tinha que ter lá a sua representação? Mas isso dá pano pra manga agora, não. Dá não. Vamos pro intervalinho, estouramos o tempo. Roberto, eu te corto quando era na internet, agora no estúdio eu vou deixar de te cortar.
Dá um tapa agora. Fiquem aí, voltamos já pro pastor Felipe responder essa perguntinha capciosa, como sempre, do Roberto Leão. Você está na Reconnect na TVC, fica aí. O Mercado Vida Saudável nasceu da ideia de reunir em um único local uma variedade de produtos saudáveis, veganos e sustentáveis, sempre pensando nas pessoas que buscam alimentação de qualidade, além de um bem-estar verdadeiro. Se você é um desses e procura um espaço aconchegante, pet-friendly, com comida gostosa de verdade e produtos ideais para a sua casa, você precisa conhecer o Mercado Vida Saudável. Venha nos visitar e se surpreenda! De Marias, moda religiosa. O Mercado Vida Saudável nasceu da ideia de reunir em um único local uma variedade de produtos saudáveis, veganos e sustentáveis, sempre pensando nas pessoas que buscam alimentação de qualidade, além de um bem-estar verdadeiro. Se você é um desses e procura um espaço aconchegante, pet-friendly, com comida gostosa de verdade e produtos ideais para a sua casa, você precisa conhecer o Mercado Vida Saudável. Venha nos visitar e se surpreenda! De Marias, moda religiosa.
voltamos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Muito obrigado a você, muito obrigado. A sua audiência nos honra. Todos os domingões aqui na televisão, você que está em casa, no domingão, sentado no sofá, 6h30. Se bem que agora, segundo bloco, né? É quase 7 horas da noite. Então, eu sou de humanas, eu prestigiar não sou bom de números, não. Os nossos, né, os apoiadores culturais. Então, você está em casa agora, pede o Paraíba Burger. Paraíba Burger, todos os hambúrgueres preparados na brasa da parrilha. Então pede aí Paraíba Burger no iFood. Também eu queria agradecer muito a Erlane Clínica de Beleza. Então, mulherada quer dar aquele trato no visual, então vai para Erlane Clínica de Beleza. E o Macharal quer dar um trato na barba, no cabelo, vai lá pro Cabra da Peste, barbearia Cabra da Peste, muito bacana. Você tá querendo uma vida saudável, como o Roberto Leão aqui, saudável, que gosta de comida saudável, né? Então, Mercado Vida Saudável, tá? Então, muito obrigado a todos os apoiadores. Se você quer apoiar o programa, entre em contato com a nossa produção através das nossas redes sociais. Lembrando que todos os programas estão na íntegra. Mais de 130 horas de programa sobre espiritualidade estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vai lá, Reconnect Brasil. Você vai na busca, bota Reconnect Brasil e vai ter todo o conteúdo que você vê aqui na telinha da sua televisão. Vai ver lá no YouTube. Então, vai lá maratonar a Reconnect e alimentar a sua cabecinha de coisas saudáveis e bacanas e falar sobre espiritualidade. E nos ouvir, que é o mais importante. Mentira. Nos ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, aproveitando o ensejo, eu decidi virar vegano. Ah, que legal. Muito bem, parabéns. Desde 87, mas eu tô nessa... Vai rolar, né? Dia rola. Fé. É a questão da fé. É a questão tarda, da mas fé. não falha, né? Tarda, mas não falha. É pior que ele tarda e falha. Então, antes de ir pro nosso intervalinho, né? Roberto, como sempre, fez uma perguntinha capciosa para o nosso convidado, nosso excelentíssimo convidado de hoje, o pastor Felipe Scarcella. Scarcella. Pastor, vamos lá. Bancada evangélica... Na política. É uma bancada extremamente forte. Algumas pessoas acham que seria importante ter uma bancada evangélica, uma bancada candomblessista, uma bancada umbandista, uma bancada espírita. E outras pessoas acham que não era para ter bancada nenhuma, porque religião e política são coisas... Porque a gente faz política e auxilia as pessoas, inclusive as religiões, mas de uma forma mais ampla e não muito direcionada. O que é que o senhor acha disso? Como é que o senhor acha também? O que o senhor vê também que a igreja evangélica está sendo representada por essa bancada? E por essas bancadas, né? Porque tem de cidade, tem de município a estado, a questões federais. Sempre tem um... Tentarei ser breve, mas já peço perdão por não conseguir. Você tem 10 segundos. Qual é a música? Isso, eu acho horrível. Não, vamos lá. Segura na mão de Deus. Primeiro é que eu acho que é importante termos evangélicos, umbandistas, candomblecistas, católicos na política. Sim. O fato de alguém ter religião não é demérito e muito menos impeditivo para que ela faça a sua ação política. As pessoas têm muitos pertencimentos, dentre eles o pertencimento religioso. Sim. Dito isso, acho problemático que a ação política de alguém seja uma tentativa de usurpar o Estado para a sua própria fé. Esse é o problema. O problema não é que tenhamos evangélicos em Brasília, na Assembleia ou na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo. O problema é que eles estejam ali tendo como único pêndulo de ação, como único direcionamento, se locupletar do Estado e mobilizar o Estado para impor sobre toda a sociedade aquilo que acreditam ser os seus princípios de fé. A Bíblia é palavra de Deus para quem nela crê. A Bíblia não pode, em circunstância alguma, substituir a Constituição. Vou mais além. Se a Bíblia não pode fazer isso, tão menos pode uma interpretação, Perfeito. Que é uma dentre tantas possíveis. Vejo a bancada evangélica como uma bancada nociva ao país. É nocivo, é promíscuo,
é pecaminoso. As ações da bancada evangélica me envergonham como pastor. Me envergonham profundamente. E eu gostaria que esse próximo pleito, ela diminuísse substancialmente ou nem mesmo existisse. E que nós tivéssemos, sim, pessoas das mais diversas fés pensando o Brasil de maneira laica. Pensando o Brasil, até porque, para alguém que segue o Evangelho e tem uma vocação política, porque não há problema nisso, precisa entender esse espaço de atuação como um sacerdote. Aí eu preciso explicar até a questão do como um sacerdote, né? Porque sacerdote, até isso é pensado como alguém que manipula, que se enrica às custas da exploração. Não, como quem serve. Todo o poder, é como quem serve, é como um sacerdote no que diz respeito ao Evangelho, como quem serve. Alguém que segue Jesus e é eleito para um cargo como esse, precisa pensar como é que a ação política dele vai fazer com que todos, inclusive e principalmente os que não são parte do seu clube, da sua igreja, vão poder ter acesso a uma vida digna. É essa que precisa ser a atuação de alguém que diz seguir Jesus e está no parlamento. E não como é que eu vou fazer para que, em conseguindo uma reunião com o ministro, eu ganhe algumas barras de ouro. Não é, eu tenho certeza que Jesus não está envolvido nesse processo e Jesus aqui não serve de nada além de um argumento de manipulação de consciência para que eles consigam voltar para lá. Ô, pastor, tramitando um projeto de lei para a criação da Delegacia contra a Intolerância Religiosa e crimes de LGBTQI+, fobia, tá? Onde essa criação foi por alguns sacerdotes e por alguns membros da bancada, né? Foi criticado, né? Inclusive a lei contra a intolerância religiosa foi bastante criticado por algumas vertentes evangélicas, né? Eles alegam que é direito de expressão. O senhor considera um direito de expressão você ser intolerante contra outra fé? Não considero, mas não esperava que eles agissem de maneira diferente, porque para se elegerem novamente, eles precisam continuar nessa tentativa de esgarçamento do tecido social. Então, assim, primeiro, a criação dessa delegacia, ela é urgente e já passa do tempo. Quando eu tive a oportunidade de ir no terreiro, eu fiz questão de pedir perdão pela ação evangélica violenta contra povos de terreiro. Inclusive, só para quem não viu, tem no nosso canal do YouTube, o pastor Felipe celebrou um culto dentro de um terreiro de Umbanda. E não foi para catequizar, tá? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A ação dessa bancada, como eu disse, essa bancada ela é nociva. Ela não é nociva só em Brasília, ela é nociva aqui na Assembleia. Ela é nociva na Câmara Municipal de Fortaleza. E eu espero sinceramente que ela não seja ampliada nesse ano, que ela seja diminuída. Porque tem um texto bíblico que mostra bem como é o pensamento de Jesus sobre aqueles que pensam de forma diferente. A Bíblia diz que os discípulos quiseram entrar numa das cidades de Samaria e eles não quiseram ouvir. A gente não quer vocês aqui. E eles estavam com Jesus. A gente não quer vocês aqui, vão embora. A gente não quer ouvir. Não, a gente não quer ouvir. A gente não tá afim, a gente já tem nossa fé, ó. Tá tudo bem, não quer, vai embora. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor já nos deu poder, vamos orar para descer fogo do céu e queimar todo mundo, destruir tudo. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não sabem de que espírito eu sou e vocês não me conhecem. Não, nós vamos embora. Essa ideia de destruir o outro que pensa diferente ou de podar iniciativas que protejam o direito do outro de pensar e crer e professar de maneira diferente não tem fundamento
na espiritualidade do Evangelho. Ela é muito mais uma ideologia política ou uma anti-ideologia, muito mais fascista do que qualquer outra coisa. É muito importante que se diga isso. Inclusive, eu tenho aqui, eu preciso ler isso porque isso demonstra bem o que é que o protestantismo pensa sobre os que pensam diferente. Eu sou batista. Eu sou de uma tradição centenária. E o manifesto de fundação da Igreja Batista, do movimento batista, no texto diz o seguinte: a religião do homem está entre Deus e ele. O rei não tem que responder por ela e nem pode ser o rei juiz entre Deus e o homem. O rei aqui, o poder político. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. É o que está na declaração de fé que deu origem ao movimento batista, que é um dos movimentos fundantes do protestantismo. A defesa do direito que todas as pessoas têm de crerem ou não crerem e que o Estado, o rei, a Câmara, o Congresso, o STF, ou seja lá quem for, não pode limitar nem tolher, tem que proteger o direito das pessoas pensarem, crerem e professarem de maneira diferente. Mas, pastor, as pessoas usam muito, isso não é só na igreja evangélica não, nem no cristianismo, eu acho que em diversas reuniões, ou religiões, e reuniões também. Mas se usa muito a questão do medo. Isso é né? água? Isso é água. Vou beber. É o uísque. Tô brincando, é água. As pessoas usam muito a questão do medo, né? Confundem ou não confundem, o senhor vai esclarecer, temer a Deus com ter pavor e ter medo. Mas isso não é usado só nas igrejas cristãs. Não. A gente vê, por exemplo, em outras igrejas de matriz africana falando sobre Exu, por exemplo. O meu Exu vai prestar conta de que... Sabe? É muito aquela coisa de... Punitivo, né? É o medo, pregação através do medo. E não é nem só uma questão de uma entidade ou de um Deus ou de uma divindade punitiva, é vingativa, né? Se não pensa igual a mim, se não está no meu conceito, se não está dentro da minha verdade, morreu. Já pode comprar o caixão que você vai ter uma vida desgraçada e vai morrer. Como é que o senhor compreende essa coisa? O que é de fato temor a Deus? E o que é... Devemos ter medo de Deus? Tem dois textos que... No Velho Testamento, ele é um Deus bem punitivo, né? É porque a gente está falando de uma ideia de um povo tribal sobre Deus. Sim, sobre Deus. Sim. É muito importante que se diga isso, sabe? Às vezes a gente lê o Velho Testamento e lê como se fosse Deus se autodescrevendo. Uhum. E, na verdade, a gente precisa ler o Velho Testamento sob a perspectiva de um povo tribal, como que eles gostariam que Deus fosse. Vou dar um exemplo muito simples de como o povo queria e de como de fato aconteceu. No Velho Testamento, as leis, o Levítico, diz que se o povo pecasse durante o ano e o sacerdote entrasse para sacrificar e o povo não tivesse arrependido, o sacerdote morria lá dentro. Tanto que ele entrava com uma corda amarrada no pé e com um guizo. Com um guizo. Porque se eles não ouvissem mais o guizo, eles puxavam o corpo do sacerdote. Que ele tinha morrido lá dentro e lá não podia entrar, só o sacerdote, então tinha que puxar, nomear outro para depois ir fazer as ofertas. Corajoso é quem entra. Vamos lá. Uma vez por ano isso devia acontecer. E a história do povo de Israel é uma história de pecar contra Deus, contra tudo. Quantos sacerdotes morreram nesse processo? Nenhum. Ou seja, a lei colocava medo, mas Deus não agia conforme essa lei. Era a ideia que o povo tinha do tipo de Deus que eles gostariam. Por contexto histórico, necessidade, enfim, né? A gente tem que analisar aqui, porque a gente tem essa coisa de ser anacrônico e quando a gente pensa ou lê alguma escritura antiga, a gente tenta colocar nós hoje naquele momento, sem entender que aquele momento era um outro momento, tinha todo um contexto e toda uma necessidade de sobrevivência, talvez, de colocar um Deus punitivo para que as nações conseguissem se sobreviver e permear, enfim, né? E aí, Roberto, no Novo Testamento, tem dois textos que, conversando, como eu disse, respondem bem à ideia do Deus que se revela em Jesus.
Primeiro João diz que Deus é amor e quem não ama não conhece Deus. O amor é o resumo de Deus. E os evangelhos dizem que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor joga fora todo medo. Também diz que Cristo nos libertou do inferno, do pecado e da culpa. Medo e culpa são instrumentos religiosos de manipulação. Quando João Batista vê Jesus vindo ao Jordão, ele não diz: eis o Cordeiro de Deus que alisa o pecador. Eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que não olha para o pecado e gosta só de você. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira do mundo o pecado. Se ele tira do mundo o pecado não serve nem mesmo de manipulação religiosa. Ele tira das mãos da religião o instrumento maior de manipulação, que é: você é pecador e eu te vendo a ferramenta para você resolver o problema do teu pecado, que é para você não se ferrar quando estiver lá no fim da sua vida. Então, desculpa, Bernardo, mas eu acabei de receber uma mensagem aqui comentando o seguinte: se o Felipe falou que Jesus nos livrou do inferno, do pecado, da culpa, vida louca, já estou livre, já fui liberto, agora é curtir. E as pregações aqui está escrito libertação, né? Robert Lyon. O culto da libertação. Faça isso para alcançar o reino dos céus, para redimir os seus pecados. Faça isso, porque senão você vai para o inferno. Faça isso. Então, se Jesus já nos redimiu do pecado, há do que ser salvo? A gente. De nós mesmos. Porque é o seguinte: o que Jesus faz é dizer assim: você saiu bem, garoto. Vocês não precisam viver da forma como vocês vivem. Já existe uma outra... Peraí. Que forma que a gente vive? A gente só um santo. Não tenho dúvidas disso. Quando ele fala isso, quando eu digo isso, vocês não precisam... E aí é por isso que a Bíblia diz que o evangelho é primeiro pregado aos pobres e aos oprimidos. O que Jesus está dizendo é assim, ó: ei, essa opressão que vocês vivem, porque a gente precisa chamar as coisas pelo nome. Miséria é pecado. Escravidão é pecado. E tá cheio de irmão e irmã crente que levanta a mão no domingo, mas que mantém em casa a empregada em situação análoga de escravidão. Tá cheio de gente. Tá cheio de gente que no domingo dá o dízimo e que pega os venezuelanos e mantém em situação análoga de escravidão para trabalhar na confecção. Tá cheio de gente que faz isso. O que Jesus está dizendo é que essa opressão, essa escravidão, você ser tratado como menor, não é natural. E que você pode construir uma outra possibilidade de sociedade. O evangelho precisa ser enxergado muito mais como algo que pode transformar este mundo do que como algo que aponta para o céu. Aponta para o céu enquanto espelho, não enquanto alvo. O alvo não é o céu está bem, está tudo tranquilo lá, não está precisando de ninguém ajudar a melhorar nada lá não. Inclusive eu acho que o grande problema é que se de fato todo mundo que diz que vai para o céu for, porque não vai ter como não virar um inferno. Né? É um problema aí, mas enfim, Deus vai resolver esse problema. O problema agora é como é que a gente, olhando para esse céu, consegue transformar as coisas aqui. Se o evangelho não fizer cócegas no meu coração, na minha barriga, não me der embrulho no estômago quando eu olho a situação, por exemplo, da cidade de Fortaleza, graças a Deus, graças a Deus e as possibilidades que tivemos, a gente tem algumas possibilidades de ter uma vida tranquila acima da média. Mas se a gente andar pela cidade de Fortaleza, nós vamos ver uma cidade com gente em cada esquina precisando, sem ter o que comer. Isso é pecado. O evangelho precisa me movimentar, me gerar embrulho no estômago para transformar essa realidade. Enfim, é isso. Ô, pastor, as estatísticas podem oscilar, mas a Bíblia tem entre 770 a 810 mil palavras. Certo. Não faço ideia. De 800 mil palavras distribuídas aí em quase 1.700 páginas, a palavra Satanás, ela é citada 59 vezes. 23 no Antigo Testamento
e 36 no Novo Testamento. Demônio, 37 vezes, aí só no Novo Testamento. Não é citada a palavra demônio no Velho Testamento. Enquanto a palavra amor, ela é citada 308 vezes. Né? Mesmo com essa grande diferença, ainda se vê em cultos, em igrejas protestantes, que falam mais do medo ao demônio, ou de não sei o quê, ou de pecado, ou de cramunhão, ou de alguma coisa, do que amor. Porque se você pegar 810 mil palavras e só, por exemplo, 37, se é a palavra demônio, parece que essas 37 têm mais peso do que todas as outras milhares que falam de amor, de obras e de caridade. Por quê? Jesus disse que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Eu acho que essa é a explicação. E você acha que esse é o motivo? Dá uma pausa dramática, foi boa. Você acha que esse é o motivo, por exemplo, do entendimento do movimento que está acontecendo ao redor do mundo? Por exemplo, na Alemanha, berço do protestantismo, pela primeira vez na história, menos de 50% da população é protestante. Né? Pela primeira vez na história, a população dos Estados Unidos, a população cristã dos Estados Unidos, caiu para menos de 60%. Você acha que é esse o entendimento que está tendo ao redor do mundo? Esse é um dos motivos? Primeiro, eu acho que isso é uma tendência. Eu ainda não consigo fazer um juízo de valor sobre isso. Não sei se é bom ou ruim. O que eu sei é que, da forma como a fé protestante evangélica é enxergada majoritariamente, que são com figuras de bigode, que falam bobagem, eu espero que ela define. Eu espero. Porque, primeiro que o Espírito ele sopra onde quer, o que a Bíblia diz. Então, Jesus não precisa dessas estruturas, dessas denominações para se mover. Ele consegue fazer isso sem precisar de nenhuma das estruturas, inclusive voando abaixo da estatística. Sim. E tá tudo bem. Mas isso é uma tendência. Por exemplo, eu atendo muito os filhos dessa turma. Nós temos uma população jovem que cada vez menos deseja ter vinculação religiosa. E eles estão certos. Eles não precisam da religião para legitimar a existência ou não de uma fé, de uma prática ou não de testemunho uma aqui, fé. Felipe, a gente percebe muito isso, que tem uma geração que ela não está muito preocupada com religião, ela está preocupada Denominação religiosa. Com a espiritualidade. São pessoas que vão para uma missa, vão para um culto, vão para uma gira de umbanda, conhecem o espiritismo. Se permitem conhecer, Estão super bem, porque o importante para elas é a prática espiritual, é o que elas compreendem como espiritualidade. E eu espero, Bernardo, que... Eu sou Roberto. Roberto, desculpa. Eu espero, Roberto. Eu falei muito. Bernardo, eu Quem olhei dera pra... ele, seu Bernardo. Roberto, eu espero que essas práticas religiosas, sejam elas protestantes, católicas, de qualquer outra vertente, que se utilizem da dominação de consciências, que se utilizem do medo, que se utilizem da religião para acessar espaços de poder, que elas se tornem cada vez mais irrelevantes. Nós tivemos de uma grande denominação neopentecostal, talvez, inclusive uma que tem TV, que tem tudo. Nós tivemos, nesse processo de pandemia, a pior arrecadação da história. Eu vi. E quando houve a reabertura dos templos, a pior frequência da história. Estão em declínio. Para eles isso é muito preocupante. E aí, mas é porque... Ora, os caras no começo da pandemia vendiam a cura. Quase 700 mil pessoas morreram. Inclusive, muitos dos que compraram deles a pseudocura. Eu espero que caiam em descrédito. Eu espero sinceramente. Porque o Evangelho de Jesus não tem a ver com nada disso. O Evangelho de Jesus, ele é
potencialmente libertador. O Evangelho de Jesus é potencialmente transformador. Ele não muda a realidade econômica do pastor. O Evangelho não muda a realidade econômica de um bispo. O Evangelho muda a realidade econômica, política e social da comunidade em que a igreja está localizada. É assim que é para ser. Quando nós vemos o Velho Testamento, nós vemos diversos casos dessa forma. Jerusalém era um lugar pobre. E a Bíblia diz que entre os que criam não havia necessidade de ninguém. Porque os que tinham vendiam as suas propriedades, distribuíam entre os que precisavam, e assim não faltava para ninguém. Nós vemos a Macedônia, uma região paupérrima, quando Jerusalém teve o caos, né, do ano 70, é levantada oferta para Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém. E a Macedônia, que era um lugar paupérrimo, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu vi vocês nas muitas aflições serem muito mais generosos com os irmãos que estavam prezando mais do que vocês. Essa é a realidade do Evangelho. Se o Evangelho não consegue... Por exemplo, a minha comunidade está ali na Visconde do Rio Branco, próximo da Pontes Vieira. Nós estamos ali há um mês e pouco, nesse espaço. E o nosso olhar e o nosso trabalho tem sido pensar como é que a gente vai conseguir ser bênção para a comunidade do Lagamar, ali do outro lado, que é só descer a rua. Como é que a gente vai conseguir ser bênção quando eu saio da igreja e eu vou no posto de gasolina, podendo tomar ainda o meu cappuccino com pão de queijo, e na porta eu tenho 2, 3 mulheres trans pedindo para ter o que comer. Como é que eu, como homem de Deus, posso fazer com que essa realidade mude? Eu acho que você falou uma coisa certa, sair da igreja, né? Quando dentro do Parque Rio Branco, a gente tem uma população enorme de rua que está morando dentro do Parque Rio Branco, nos fundos da nossa igreja. A gente precisa fazer isso, até porque, como você disse, igreja, eclesia, a palavra grega para igreja, significa os que são chamados para fora. Isso que significa Perfeito. Igreja, chamados para fora. A produção está nos avisando que a gente tem mais 4 perguntas, né? Tem mais 10. Não, acabou. Com o Felipe toda a vida sempre é assim. A gente tinha várias planos para fazer, mas vamos marcar um outro papo pra gente fazer. É estratégia minha para voltar. Pastor, Felipe, muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado pela tua generosidade. Aprendo muito. Sempre aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Parabéns pelo trabalho da Soul. Parabéns pelo trabalho fora da Soul. Né? E a casa sempre vai ser sua. Roberto, muitíssimo obrigado. Mais uma, voltamos para o estúdio. Bem-vindo a todos à 7ª temporada da Me siga no Instagram. Obrigado e bom domingo. Bom descanso, até a próxima Reconexão.